Tá dando para ver? Uhum. Beleza, deixa eu fechar aqui. Bom, então na aula de hoje aí a gente vai falar sobre polia e roldana e para que ela serve, né, para gente. Se você observar pelo desenho, fica mais fácil de entender, né? E repara aí que o que que qual é o sentido, a verdade é assim, qual é o sentido que o corpo tá fazendo a força para puxar o bloco para cima? Qual o sentido, a direção? Para baixo. Então, ele está puxando para baixo para o bloco subir, certo? Uhum. Sim, certo. Sem essa roldana, essa primeira roldana, como é que essa pessoa conseguiria levantar esse bloco? Teria que fazer o quê? Sem a roldana. Puxar para cima? Boa, puxar para cima, certo? Então, assim, se o cara quisesse subir esse bloco, ele teria que fazer uma força para cima e não para baixo, se não tivesse roldana, correto? Sim, certo. Tá, então vamos pensar o seguinte. Se a pessoa puxa o bloco para cima, ele estaria utilizando a força que ele tem aonde? No braço, correto? Aham. Se ele puxa para baixo, ele utiliza a força que ele tem no braço e também a força que ele tem aonde? O peso dele. Exatamente. Então, Ah, ok. vamos analisar aqui. Para que você coloca uma roldana, essa primeira roldana aí, para que você coloca ela? Você coloca essa primeira roldana para você modificar o sentido, né? E a direção que você está querendo fazer o esforço. Então você repara que em vez dele puxar para cima, na verdade mudou o sentido, ele está podendo puxar para baixo. Ou seja, a primeira roldana aí que você tem, que é essa roldana fixa, você repara que ela está presa ao teto, ela serve exclusivamente para mudar o sentido da força que você faria e mudar a direção, podendo mudar a direção, né? Porque ele poderia estar de outra maneira aí para puxar. Então ela serve para mudar o sentido e a direção, mas ela não altera o, o, o esforço que ele tem que fazer, tá? Dá para entender isso? Uhum. A primeira roldana lá de cima, eu vou até essa inicial aqui. Essa aqui ela serve só para conforto. Ela serve para mudar a direção, para tipo, em vez de você ter que puxar de baixo para cima, você puxar de cima para baixo. Aí agora a gente tem outras três roldanas aí que a gente chama de roldana móvel. Por que móvel? Porque ao que você vai puxando, ela vai fazendo o quê? Ela vai subindo, certo? Certo. Tá, boa. Então vamos analisar uma de cada vez. A primeira roldana é a roldana que está presa ao corpo, né? Ou seja, é a roldana que está fazendo aí, tá ligada a esse corpo. Se você reparar, essa roldana ela está dividida em duas cordas. Rapidinho, deixa eu só aceitar aqui a pessoa. Olha, perguntei dele. Que bom. Aí se você reparar, tá. Ah, aqui. Vocês estão vendo esse Play Movie Sim, o Windows? que houve? O que é isso? Tipo, que estranho. Agarrou aí, né? Fica saindo aos poucos. Era para avisar, né, que tinha gente entrando. Bom, de qualquer maneira, vamos lá.
Então, E de novo. voltou. Tem que jogar alguma coisa pra fora da tela compartilhada. Agora não entendi o quê. Será que eu só de... Isso. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, deixa eu sair. Bom, olha. Dá para ver mesmo assim, né? Sem isso, deixa assim. Nada. Aí essa primeira roldana, ela está aí sendo dividida por duas forças, duas cordas, se você reparar. A primeira corda está presa ao teto. A segunda corda está presa na outra roldana, não é isso? Ó, a primeira presa ao teto, a outra em outra roldana. Então essa roldana, ela tem duas forças de tração puxando ela. Uma, a T1, que está ligada à polia móvel, e também T1, ou seja, seriam dois T1, né? T1 ligado ao teto. Aí você tem duas forças de tração, ou seja, divide o peso. Dá para entender isso? Uhum. Tá. Aí quando você vai para a próxima, você repara que metade do peso já ficou em uma corda. Quando você vai para a outra, só tem P2, P sobre 2. Aí vai dividir de novo, tá vendo? Ó? E aí você fica com P sobre 4. Depois, P sobre 8. Tá vendo? A cada rodando que vai dividindo por 2. Uhum. Beleza. Então, deixa eu ver se eu consigo entrar num programa aqui. Vocês estão vendo essa tela aqui do Jean sem título, que está aqui? Sim. Bom, se prepara para a coisa mais horrível do mundo, porque eu estou sem mouse também. Então, vamos lá. Eu vou botar assim. Ó, deixa eu fazer assim. Vou botar assim, ó. A força, né? Força. No caso da rodando, da polia. Vou botar até um pezinho aqui dele. Ela é igual, ó. Isso aí não está no módulo, mas você tem basicamente isso, ó. A força ela é igual ao peso, né? Que tem. Isso é a força final que o pessoal vai fazer, ó. O peso, que é o peso do bloco, certo? Dividido, ó, por 2. Vamos lá. Ó, se você tiver uma polia móvel, você não tem a força dividida por 2? Uhum. Se você tiver duas, não é por 4? Sim. 3 por 8? Uhum. Aí 4 por 16, você está vendo que isso está fazendo o quê? É um número que vai aumentando de acordo com o número de polias móveis. Então, essa fórmula aqui, ó. Sérgio, Oi. está escrito que isso significa que você está abrindo uma janela do aplicativo em cima da janela do aplicativo que você compartilhou com os alunos. E o sistema está lutando para exibir a janela compartilhada. Tá, eu vou só terminar de explicar então e vou fechar e depois eu abro de novo. Bom, aí olha aqui. Então, para chegar na conclusão sobre a polia, você tem a força da polia é igual a força peso dividido por 2, sendo que aqui, ó, você tem que colocar um N. Esse N é igual ao número de polias móveis. Bom, deu para entender, né? Porque escrever assim é muito ruim. Deu para Uhum, deu. entender? Deu para entender Sim, essa forma? deu. É porque aí você faz o seguinte, o esforço da pessoa é proporcional ao número de polias que tiver aí móveis. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo.
Beleza, agora foi. Pronto, saiu, né? Peraí, foi mal. Aqui que tá. É meu computador que tá fazendo um barulho estranho ou sei lá, só por É você curiosidade? mesmo que está fazendo isso. Ah, tá, ok, beleza. É igual um dinossauro que está aqui. Vai Bom, que explode. vamos na parte da resistência do ar agora. Quando você chega na parte de resistência do ar, aí é basicamente o que a gente, como a gente conhece mesmo, né? A resistência do ar é aquela resistência que ela se opõe a movimentos no fluido gasoso. Pode ser qualquer tipo de fluido gasoso, né? Não precisa ser só ar, podia ser nitrogênio, só oxigênio. O que vai depender dessa resistência do ar aí, o que vai modificar essa resistência do ar, se você reparar, é essa fórmula aqui. O que essa fórmula fala? Ela diz que a resistência do ar é proporcional à aerodinâmica, ou seja, a aerodinâmica do corpo influencia. Você pode ver que a aerodinâmica ela é dada por Cx. O D é a densidade do ar. Por exemplo, uma coisa é você ter um ar ao nível do mar, né? Uma densidade do ar ao nível do mar. A outra coisa é a densidade do ar num lugar rarefeito. Então tem diferença aí para a resistência do ar. Quanto mais rarefeito, mais fraca essa resistência. Tem a área de contato. A área de contato está relacionada ao quanto de área o corpo tem em relação a essa força de resistência do ar. Um exemplo disso é todo mundo já andando de carro já botou a mão para fora da janela do carro. Não devia, mas colocou, certo? Talvez. Aí quando você coloca a mão para fora do carro, você sente uma força na palma da sua mão muito maior do que se você colocar só as pontas dos dedos. Por quê? Porque a área da palma da sua mão é muito maior do que a ponta dos seus dedos. Então, quanto maior a área que você coloque, maior é a resistência do ar. Uma outra maneira de você provar isso, sem precisar ir correr risco de perder um braço, é você pegar uma folha de papel com ela deitada e soltar. Quando você pega ela deitada e solta, você vai reparar que essa folha de papel ela sente mais resistência do ar do que se ela, vamos supor, tivesse amassada, né? E aí o que você fez? Você, claro, além de ter modificado a aerodinâmica da folha, você ainda diminuiu a área de contato. Então aí você diminui ainda mais a resistência do ar. E o último quesito aí, né, pra gente, é a velocidade. Se você diminui, se você aumenta a velocidade, a resistência do ar aumenta ao quadrado. Isso significa que cada vez que você dobra a sua velocidade anterior, você aumenta 4 vezes a resistência do ar. Aí ele dá um exemplo aqui. Ele dá um exemplo do paraquedas, que seria uma velocidade limite, ou seja, você pode chegar nessa velocidade limite sem paraquedas, que é muito maior do que a velocidade limite com paraquedas, né? E quando você abre o paraquedas, o que você faz? Você aumenta a resistência do ar, porque você aumenta a sua área de contato com o ar aí. Você tem agora a parte da resultante centrípeta. A parte da resultante centrípeta, você tem que lembrar que a força centrípeta
é uma força que aponta para dentro da curva, ou seja, para o centro da curva, e ela tem uma fórmula. A fórmula dela é dada também igual à segunda lei de Newton, né? Força vezes massa vezes aceleração. Rapidinho, só para eu entender. Lembra de força resultante? Força resultante é massa vezes aceleração, correto? Certo, beleza. Então, a resultante centrípeta, ela também é massa vezes aceleração. Só que não é a aceleração tangencial, é a aceleração centrípeta. Aí a aceleração centrípeta, ela tem essa forma aqui. Ela é a velocidade anterior, né, a velocidade linear ao quadrado sobre o raio, porque agora ele corta o raio de curvatura aí do seu fenômeno. Ele vai mostrar aqui um desenho onde você tem o raio e a velocidade tangencial que você está fazendo. Aí essa velocidade gera uma força centrípeta, né, para cima, que geralmente ela é originada por uma outra força, geralmente quando você faz a curva do seu carro, a força que te joga para dentro é a força de atrito. Então ela é a resultante centrípeta. Deu para entender? Uhum. Tá. Aí ele te dá também algumas, como é que eu posso dizer aqui? Algumas relações, né? Ela te dá a relação do período, que é o tempo que demora para você dar uma volta, a frequência é o número de voltas que você consegue dar por unidade de tempo, então você vê uma coisa contrária da outra. Quanto maior o período, menor a frequência. Quanto maior a frequência, menor o período. Aí tem essa fórmula aqui, ó, P igual a 1 sobre F, F igual a 1 sobre T. Você tem a velocidade angular, que é a velocidade que o corpo demora para dar uma volta. Então ele coloca delta ângulo, né? Delta aqui, no caso alfa, vai ser o ângulo dividido por delta t, que é o tempo, que é mais conhecido como assim, como se considera uma volta, 2π sobre t. Ou, aí aqui, ficou faltando uma fórmula, mas ela já está embutida, né? Essa velocidade angular, ela pode ser tanto 2π sobre t, quanto 2π vezes f. Dá para entender isso? Aham, porque é só inverter um outro, né? Ah, Tem uma isso coisa aí. Isso para aí. poder calcular. Também tem umas questões de onda, não tem? Que para calcular a frequência você tem que calcular o período, aí depois você inverte. Isso aí, perfeito. Boa. Exatamente. Beleza. Exatamente. Você tem, então, a velocidade linear. Ele está mostrando a relação, né? A velocidade linear, ela é ΔS sobre t, então ela é bem parecida com a velocidade angular. Só que aí, quando você faz a relação de um para o outro, você fica com isso aqui, ó. Com o ΔS seria 2πr, que é o o perímetro do círculo, né? E aí, quando você faz a relação de V com W, você tem que ver que a velocidade linear na curva é igual à velocidade angular vezes o raio. Tá? Então, assim, toda vez que você quiser sair de um movimento linear para um movimento angular, basta você multiplicar pelo raio. E se você quiser sair do movimento ao contrário, você tem que dividir. Por exemplo, se você tiver uma velocidade linear, quer saber ela na angular, basta você dividir pelo raio. A relação aí é bem interessante. Aí você tem, eu vou falar rapidinho aqui das leis de Kepler. A primeira lei de Kepler, quando ele observou os planetas, a gente até falou na aula passada, mas a primeira lei, ele diz que a órbita dos planetas faz uma elipse em relação ao Sol, tá? Não é bem circular, igual a gente vê em muitos desenhos. Ela faz uma elipse. Cada planeta possui
um movimento em relação ao Sol, onde você tem afélio e periélio. O afélio, você está em uma relação ao Sol e no periélio você está em outra, né? Um mais perto e o outro mais longe. A segunda lei ele vem para explicar as estações do ano, porque ele diz que independente do tempo, a quantidade de tempo que o planeta anda em relação ao Sol, a área que ele varre, né? Ou seja, a área que ele varre aí é igual. Pode ver que ele bota assim, ó, que no tempo T, a área 1, ele percorre a área 1, e no mesmo tempo T, ele percorre a área 2. Aí você tem que A1 é igual a A2. Ele bota aqui, né? Então, A1 sobre T1 é igual a A2 sobre T2. Então, se você tem a relação aí, vamos supor, se você tiver A1 sobre um mês, ele é igual também à relação do A2 com outro mês, né? Se você comparar os dois com o mesmo tempo. Se você dobrar o tempo, dobra a área. E a última relação dele, que era aquela que gerava o K, que é a lei do período. O período de translação, né, que no caso da Terra é um ano, dividido pelo raio médio da Terra ao Sol, é igual àquela constante que a gente viu na parte de gravitação universal. E você ainda tem uma vantagem nesse tipo na lei de Kepler que ela te dá, que você consegue um planeta conhecido, por exemplo, a Terra, você consegue interpretar os outros que estão mais distantes, que de repente seria mais difícil de você observar a translação deles. Por exemplo, tem planeta, se eu não me engano, eu acho que é Netuno, que demora 160 anos para dar a volta na Terra. Então, assim, você tendo essa lei dos períodos, você consegue calcular isso, porque calcular a distância até o planeta é mais fácil do que calcular o período de translação dele, porque o período de translação dele você teria que observar. Acho que está aparecendo aqui que já está acabando, né? A reunião. O áudio. Bom, então, pessoal, então a aula de hoje era isso, tá? Eu vou fechar aqui o...